Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma honra muito grande estar aqui no altar do Senhor novamente, né? O pastor Mica me convidou para pregar sobre cura divina, um dos dons que eu recebi do Senhor, e que é um dom maravilhoso. Mas antes de começar a falar dos dons, eu vou dar uma reforçada no que o pastor Mica falou, porque Deus colocou no meu coração. Irmãos, a avó da minha esposa, a irmã Benedita, ela é uma viúva, ela ganha um salário mínimo. E pensa numa pessoa que gosta de abençoar as pessoas. A igreja está tendo uma obra, ela dá dinheiro para a igreja. Eu testemunhei isso, irmãos, dando R$200 todo mês para ser feito algo na igreja. Uma viúva com salário mínimo doando e dando para a igreja. Irmãos, eu nunca vi faltar nada na vida dela. Irmãos, uma coisa que ela desejava comer, Deus faz alguém levar para ela. Ela precisa de algo, surge o dinheiro de algum lugar. O dinheiro dela multiplica. Por que Deus está tocando tanto nesse ponto? É que às vezes a gente não está tendo fé o suficiente para acreditar que Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes o diabo coloca esse momento de dar para o reino do Senhor uma oferta financeira, que nem o irmão Paulo falou aqui. Ele queria tanto trocar o carro, não foi? E ele pegou e vendeu o carro e doou o dinheiro. E ele conseguiu comprar o carro que ele queria. Irmãos, mas a gente está falando disso, não é porque é para que você tenha algo financeiro, mas é para que você tenha uma comunhão com o Senhor, uma experiência com Deus, que você não vai ter como negar a existência dele. Você está abrindo mão daquilo que o mundo mais prega hoje em dia. Hoje você vê um monte de coaches, você vê um monte de youtubers falando de dinheiro, junta dinheiro, você tem que chegar e investir em tal lugar, para você ter dinheiro, para o amanhã. Irmãos, eu também sou assim, acabo ouvindo isso e muitas vezes entro em conflito. Porque a gente pensa no futuro. Mas quando a gente pensa no futuro, guardando o dinheiro, deixando de ofertar para a obra, você está demonstrando que você não confia no Deus que você serve. Você não confia no Deus que você serve. É que nem o pastor Mica falou. Ele deu um valor, depois vem um pensamento. Mas e as contas? Será que vai dar? De onde veio esse pensamento? Vocês sabem de onde vem. Então, eu não sei para quem é. É para alguém aqui. Pode ter certeza, é para alguém aqui. Tem uma experiência financeira com o Senhor. Mas esse ato profético vai fazer uma mudança gigantesca na sua vida e no seu ministério. Você sabe que é com você. Deus está falando com você, está ardendo o teu coração. Faça essa experiência. Irmão, irmã, não sei quem é você. Deus usou o anjo da igreja para falar contigo. O pregador não era para falar disso que eu estou falando agora, mas ele está falando para você em especial. Abra mão. Abra mão de, para que você possa receber. Amém? Irmãos, vamos falar a respeito dos dons espirituais, né? Os dons maravilhosos do Senhor, que todo aquele que frequenta a igreja e entende o que é o Evangelho, vai correr atrás.
vai desejar ter esses dons. Mas por que você deseja os dons do Espírito, irmãos? Para que você deseja o dom de cura, de profecia, de interpretação de línguas, de discernimento de espírito? Para que você quer o dom? Quem frequenta os altares vê, infelizmente, pessoas que usam os dons não para a glória do Senhor, não para a honra do Senhor, não para que Jesus seja glorificado. Não. Eles usam esses dons para engrandecer a si mesmo. Usam esses dons para enriquecer a si mesmos. Alguns aqui já tiveram experiências assim. Infelizmente existem pessoas assim, irmãos. Lembra, o Senhor avisa: haverão falsos pastores, falsos profetas, lobos em pele de cordeiro. E infelizmente eles existem. Mas daí a importância dessa igreja. Uma igreja que teme ao Senhor, que tem um objetivo, que é o reino do Senhor, que é a alma das pessoas que estão aí fora perdidas, que tem o objetivo de amadurecer a todos os que estão aqui na igreja, para que não sejam enganados por falsos pastores e falsos profetas, para que ninguém chegue na rua e fale assim para você: olha, você está curado da pressão alta. Aí você, como eu já vi isso, irmãos, pessoas largarem os medicamentos de pressão, terem um AVC e morrer, porque acreditou numa profetada. Irmãos, discernimento de espírito, uma coisa importante também. Um dos mais importantes, para que você saiba o que é de Deus e o que não é. E agora vamos falar de curas. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele foi conhecido por seus milagres. Cegos voltaram a enxergar, paralíticos voltaram a andar, mortos ressuscitaram. Aí mistura um pouquinho o dom de cura e maravilhas. Irmãos, vocês acreditam que vocês podem ver isso hoje? Quem acredita? Levanta a sua mão. Irmãos, tudo o que o Senhor realizou aqui pode ser feito. E mais, o Senhor Jesus falou que faríamos mais do que Ele fez. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender isso? Você precisa ter muita fé para crer que isso vai acontecer neste lugar. Você tem fé para isso? Você crê nisso? Irmãos, não se brinca no Evangelho. Ou você mergulha nele, ou você não está nele. Que eu costumo falar para as pessoas, às vezes pacientes meus. Existe diferença entre mergulhar numa piscina e ficar sentado nela com os pés dentro da água, ou dentro da piscina segurando o beiral. Isso não é evangelho. Isso não é Cristo. Cristo é mergulhar. É largar de toda a segurança que você tem nas coisas do mundo, nas coisas que você aprendeu aqui na terra, que ensinaram erroneamente para nós. A sua segurança é ter uma conta bancária. Mentira, ela evapora assim. Pode ser roubado ou gastado. Ah, eu estou na academia, estou malhando todo dia, estou com alimentação em dia, então eu sou invencível, imortal. Vem a Covid e leva. Triatletas, rapazes de 28 anos, sem nenhuma doença, entrando no hospital e morrendo. Senhores de 98 anos, 92 anos, com pressão alta, diabetes, com tudo que você pode imaginar, na UTI por 40 dias, 2 meses, saíram andando do hospital. Não se agarre nas coisas que o mundo ensina. Se agarre nas coisas que vêm do Senhor.
Eu queria convidar vocês a abrir a santa palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Eu vou acompanhar aqui pelo telão, que eu acho que fica mais fácil. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Próximo. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aleluias. Glória a Deus. Talentos, dons. Lembra? No mínimo, você tem um. Tem uns que tem 5. Já recebeu os 5. Só que você não conhece. Você não sabe. Qual é a chave para você despertar esse dom? Qual é a chave para você granjear mais talentos, mais dons? Qual é a chave? Sabe qual é a chave? Desejar o reino do Senhor. O reino dele aqui. Porque tudo é para Ele. Para Ele. Você vai receber esses dons para que Ele seja conhecido, para que Ele seja glorificado. Você vai ser usado para curar enfermos, para que cegos fiquem enxergando novamente, como eu vi, eu testemunhei. E para mim, pela primeira vez, irmãos, quando aconteceu isso, eu falei: meu Deus, vem até o Será, pastor Mica. Não, mas o senhor não enxergava mesmo? Não enxergo, não consigo ver. Mas o senhor está enxergando agora? Estou enxergando. Então pega a Bíblia aqui, lê o que está escrito aqui nessa letrinha pequenininha. Sabe onde ele leu, irmãos? No rodapé, que era menor ainda. Só para minha incredulidade. Irmãos, eu vi pessoas que estavam sem visão voltarem a enxergar. Eu vi pessoas com nódulo no seio serem curadas imediatamente. Eu vi pessoas que estavam com problema de audição voltarem a ouvir. Isso me faz melhor que vocês? Não. Porque ninguém é melhor que ninguém. Mas sabe qual a diferença, irmãos? É o momento que vivemos. Sabe em que momento que estavam acontecendo essas coisas na minha vida? No momento que eu mergulhei
no Evangelho. Quando eu tinha o tempo livre, eu ia para a vigília. Mesmo que fosse fora da nossa igreja, pastor Mica. Tinha os cultos de terça, sexta e domingo. Eu via nos cultos de terça, sexta, domingo. Tinha um culto em outra igreja, eu pedia a bênção do pastor Luiz e ia nessa igreja. Tinha uma vigília no meio da semana, eu ia nessa vigília. Terminava 3 horas da manhã, eu ia para casa, eu dormia um pouquinho, eu ia trabalhar. Jejuava, orava, e era o tempo todo assim. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? O espírito ganhou força e a carne enfraqueceu. E aí os ouvidos ficam sensíveis à voz do Espírito Santo. Você consegue ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu ouvi o Espírito Santo de Deus. Ele falou para mim: vá até lá naquela padaria. Eu voltando do hospital com meu pai com câncer terminal lá. O Espírito Santo: vá até aquela padaria. Você vai encontrar um homem assim, assim e assim. E você vai falar isso, isso e isso. Aí você fica: será? Quem está falando comigo? Mas aí, como a gente crê no Senhor, eu fui. Quando eu cheguei, eu não encontrei. Eu falei: era uma coisa da minha cabeça, irmão Lucas. Só que eu abaixei o negócio para pegar uma coisa no chão. Quando eu levantei a cabeça, adivinha? Um homem vestido com uma camisa branca, calça preta, do jeito que o senhor falou. Eu falei: e aí? Como eu faço agora? Eu vou falar, eu nem me conheço, como é que eu vou chegar nele e vou falar o que para aquele homem? Era um rapaz. Aí eu criei coragem, fui até lá, falei para o rapaz: posso entregar algo da parte de Deus para você? E o rapaz, afastado da igreja, recebeu o que foi dito da palavra do Senhor, da parte do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, tem horas que os momentos não são fáceis. Eu estava ali no hospital, meu pai fazendo radioterapia, uma última tentativa para diminuir o sofrimento do câncer que tinha espalhado pelo corpo do meu pai. Na noite anterior, Deus falou para mim: lá no hospital, no 3º andar, você vai encontrar uma senhora assim, assim, assim. E você vai falar isso, isso, isso para ela. Irmãos, confesso que quando eu cheguei lá no hospital, desci no subsolo e deixei meu pai entrar para fazer radioterapia, eu sentei e falei: daqui eu não levanto. Não vou lá, Deus, não vou. Meu pai está aqui morrendo e eu vou lá. E o Espírito Santo começou a falar comigo, comecei a perder o ar. Falei: Senhor, eu vou. Peguei o elevador, subi naquele elevador, no 3º andar, estava a mulher lá. E as palavras não foram de que ela seria curada, mas que o Senhor seria com ela. Vocês entendem isso? Imagina você no hospital, com câncer terminal, e vem alguém, Deus move uma pessoa, tira ela do caminho da vida dela, para levar até você uma palavra de conforto, para Ele dizer que Ele é com você. Você conhece algum Deus assim? Hein? Que desloca uma pessoa do caminho dela para levar uma palavra de conforto para você, para te resgatar da perdição. Irmãos, Buda não faz isso, Maomé não faz isso. Eles não têm poder. Jesus tem poder. E Ele tem poder mesmo depois da morte. Já pensaram nisso? Alguém curou alguém em nome de Buda ou de Maomé? Vocês já viram isso? Alguém tem esse poder? Não. Jesus tem. Jesus tem.
Jesus ressuscita mortos hoje. Você quer ser instrumento dele para isso? Você quer? Entenda, isso é para a glória dele. É para que as pessoas vejam e se convertam. Que elas não tenham mais dúvida que esse é o Deus verdadeiro, não um Deus de engano. Que é um Deus que transforma vidas. Que vê como eu era e como eu sou hoje. Como alguns eram que estão aqui e que já não são mais. Porque foram transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque foram transformados pela cura da alma, que somente o Senhor Jesus pode proporcionar. Irmãos, os dons eles não se manifestam e não vêm para qualquer pessoa. Deus, ele sonda corações. Alguns irmãos se perdem. Sabe por quê? Pastor Mica, o poder ensoberbece. Você acredita? Quando Deus começa a te usar muito, você começa a achar, nossa, eu sou alguma coisa, sabia? Alguns deixam entrar isso em seu coração. E é por isso que tantos se desviam e se perdem. Por isso que naquele dia do juízo final, muitos serão direcionados para a esquerda. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos em teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque vocês não fizeram isso por mim, vocês fizeram isso por vocês mesmos. Os dons vêm junto com uma responsabilidade muito grande. Porque você tem que entender que uma profecia, você tem que saber, você tem que ter certeza que é Deus, não é, irmão? Que está entregando para você essa palavra. Para que você não faça alguém se desviar da fé. Já pensou eu falar para você, Lucas? Lucas, amanhã você vai receber um carro. Não acontece nada. O que foi isso? Foi uma profetada, não foi? E agora, se eu falo para você, hoje é sábado, segunda-feira, antes das 7 horas da noite, a sua filha que foi sequestrada vai ser devolvida pela mãe que a sequestrou no Fórum de Suzano. E você vê isso acontecer às 4 horas da tarde da segunda-feira no Fórum de Suzano. Isso é Deus ou não é? É ou não é? Profecia. Hoje. Só que aqui muitos não entendem que a gente paga alto preço. Você sabe do que eu estou falando. Por causa de coisas que Deus está te preparando para receber. Porque Deus enxergou virtude em você. Mas não é fácil. Você sabe. A gente derrama lágrimas, irmãos. Vocês não têm noção. Muitos não têm noção. Mas pergunta para as pessoas que seguem o verdadeiro evangelho se elas se arrependem disso. Se elas se arrependem da escolha que eles fizeram. Não, irmãos. Porque cada alma salva vale cada lágrima que você derrama. E a transformação que você vê na vida dessas pessoas também não tem preço. Como a gente viu o irmão Rosinha aqui, né? Que participou também. Se eu não me engano, ele tinha participado do encontro com Deus, não foi? E aí ele fumava também muito. E parou de fumar. Quantos testemunhos a gente viu lá? Pessoas que fumavam, nunca paravam de fumar. Em 2 dias pararam e largaram, foram libertas do cigarro. Você que está aqui. Você não está aqui por acaso. Você acha, sinceramente,
que você está aqui nesse lugar por acaso? Não. Todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui, têm virtude. E Deus quer derramar mais. Mais. Só que depende de vocês. Depende da atitude de vocês, da entrega de vocês, do desejo de vocês, de abrir mão de coisas, de fazer escolhas, deixar de fazer isso para se dedicar ao reino do Senhor. Só que a carne grita: não, mas eu mereço um descanso. Irmãos, eu falo isso porque isso bate na minha carne. Embora eu tenha passado por todas essas coisas que eu falei para vocês, irmãos, tem muito mais coisas, mas não é por isso que nós somos imunes, irmãos. Porque o diabo, ele se enfurece quando ele vê você se dedicar à obra do Senhor. E quando Deus te usa com dons de maravilhas, milagres, de profecia, Ele quer te calar. Não adianta eu falar para você que os dons vão vir junto com tranquilidade. Não, irmãos, é guerra, é batalha, é luta espiritual. Você não está brincando com qualquer coisa, você está lutando com principados, potestades, príncipes das trevas, dominadores deste mundo, hostes celestiais da maldade. É com elas que você está brigando. E quando você começa a brilhar, irmãos, pensa no mundo escuro e você acende uma luz. O que vai acontecer? Você vai atrair todos os olhares para você, tanto dos homens quanto do inimigo. Mas devemos temer a ele? Não. Devemos temer ao inimigo. Mas nós temos que ser responsáveis e entender que não se lida com um leão de qualquer jeito, você concorda? Você vai lidar lá com um leão não, né? Com uma hiena, que leão é o nosso Senhor, né? Com uma hiena de qualquer jeito, você vai lá cutucar ela com uma varinha curta, uma onça com vara curta? Não. Você vai revestido de toda a armadura do Senhor. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias do evangelho, escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vocês estão prontos para voar? É sério, irmãos, não é brincadeira. Vocês estão prontos para voar? Porque quando você mergulha de verdade no evangelho, você vai voar com o Senhor para lugares distantes e vai fazer as obras dele, e ele vai te enviar, e vão surgir convites, e vão chamá-los para lugares distantes, e todos verão Jesus brilhar em você. Não você brilhar, Jesus brilhar em você. Irmãos, a palavra diz que algumas pessoas nasceram enfermas, já nasceram assim. E aí alguns perguntam: mas ele nasceu assim cego por culpa do pecado dos pais? E o Senhor respondeu: não. Ele nasceu assim para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Porque Jesus curou aquele cego, e o nome dele foi glorificado. Agora, há enfermidades que são demônios.
Tem muitas pessoas que falam, não, toda doença, pastor Mica, é um demônio. Não é. Tem coisas que são dos nossos erros. A maior parte das enfermidades que nós temos, pressão alta, diabetes, colesterol, são pelo quê? Pelos nossos maus hábitos alimentares. Então estamos colhendo o que estamos comendo, né? Não plantando, mas é isso, literalmente. Só que há casos, como o de uma menina, que ela estava encurvada já há 18 anos. E o Senhor falou, isso é um demônio, que deixa ela dessa maneira. E o que o Senhor fez? Expulsou esse demônio. E o que aconteceu? Essa menina voltou a ficar de pé novamente. Tudo que eu estou falando, tenta imaginar. Imagina uma pessoa encurvada, sofrendo de dor, e simplesmente, com uma oração, e com o nome todo poderoso do Senhor Jesus, sai, em nome de Jesus, e aquela vida ser transformada assim, para o resto da vida. João 5, o paralítico de Betesda, pastor Mica, 38 anos com aquela enfermidade. Não se sabe, a gente não consegue discernir ali no texto, se ele já estava 38 anos naquele tanque, ou se ele já estava 38 anos com aquela enfermidade e estava um tempo naquele tanque. Mas mesmo assim, irmãos, Jesus, ele age de uma forma diferente com esse homem. Ele estava há 38 anos, naquele tanque. Porque diziam que naquele tanque, quando as águas se moviam, que podia ser feito por um anjo, aquele que pulasse primeiro naquela água seria curado. Agora fala para mim, você acha que esse tanque estava cheio ou estava vazio? Hein? Imagina você ouvir falar que tem um tanque que se a água agitar, você mergulhar, sua doença vai sumir de uma vez por todas. Como é que você acha que estava esse tanque? Cheio. Aí você para pensar, um homem paralítico, ele não conseguia se movimentar para ir até o tanque. Ele precisava de ajuda para levá-lo até o tanque, para que ele mergulhasse e recebesse a cura. Fala para mim, qual a chance disso acontecer? Qual a chance disso acontecer? Qual a chance de alguém ter a bondade no coração? Não, vamos deixar ele. Eu estou sofrendo aqui, mas vamos deixar ele entrar primeiro. E o anjo descia toda vez aquela água? Era de hora em hora? Era toda semana? O egoísmo do ser humano. Mas aquele homem estava lá. Você imagina a fé dessa pessoa? Vocês entenderam a fé? O tamanho da fé desse homem? Porque esse homem chamou a atenção de Jesus. Vocês entenderam o que chamou a atenção de Jesus? Foi a fé dele. O tanque estava cheio de gente, e ele foi naquele que não tinha nem como entrar. Tanto que ele pergunta, queres ficar são? Ele responde, nem responde. Ele fala, não, Senhor, quando as águas são agitadas, mesmo eu querendo ir, não tem quem me leve. Ele terminando de falar isso, o Senhor Jesus fala com ele, levanta, pega a tua cama e anda. Simplesmente assim. Vocês têm fé para que isso aconteça hoje? Tem? Não tem? Eu tenho. Creia, irmão. Creia, irmã. Deus pode te usar. Nenhum homem, Deus não exaltou nenhum homem aqui, irmãos. Somente João, Jesus falou que dentre os nascidos de homem, não haverá ninguém maior do que João Batista. Mas mesmo assim no reino dos céus ele é o menor de todos. Mas fora ele, ninguém.
Então, Deus só quer disposição. Você quer? Você quer pagar o preço? Alguns entendem o que é pagar preço. Fala assim, mas é difícil, alguns não entendem, mas a nossa salvação, Jesus já pagou o preço, certo? Mas o preço para certas coisas no mundo espiritual está em nossos sacrifícios também. Não num sacrifício inútil, num sacrifício que é para o reino de Deus. Irmãos, a irmã Luzinete não está aqui, né? A gente fez um propósito de ir ao monte, viu, Paulo? Não esqueci não, viu? Tudo tem seu tempo, Não sei, não vou falar. A gente fez um propósito, viu, pastor Mica? Para subir no monte somente para receber dons espirituais, somente para a honra e glória do Senhor, para mais nada. Ninguém podia fazer pedido pessoal para mais nada. Você só iria subir para honrar o Senhor, para servir ao Senhor e para receber os dons do Senhor. Adivinha quantas pessoas foram? Não foram muitas. Aí conforme foram passando os dias, as voltas, no final, sobraram, se eu não me engano, 4 ou 5 pessoas. A Luzinete era uma das que estava lá. E uma coisa fundamental, né, que a gente não entende, mas é que nem o pastor Mica falou. Você pode estar fazendo a obra do Senhor. Você pode estar abrindo mão de coisas, mas Deus não vai te desamparar em momento algum. É o maior investimento que você pode fazer. É no reino do Senhor. E mais ainda, presta atenção. Não tem honra maior do que servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vocês já pararam para pensar isso, irmãos? Deus falou com Moisés, Deus falou com Elias, Deus fala com você. Você pode ouvir a voz de Deus. Presta atenção. Os que estão aqui nessa noite, se você crer verdadeiramente, agora, nesse momento, você vai ouvir a voz do Senhor. Não nessa noite, mas pela sua busca, você vai encontrá-lo. E quando você ouvir essa voz, que é suave, e eu não sei como traduzir para vocês, não sei, mas é maravilhoso. Servir ao Senhor. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, a gente não pode encerrar essa pregação sem orar por cura, amém? Irmãos, Deus me revela sempre me revelava, ao ponto, irmãos, de às vezes estar andando na rua, e Deus me revelava a pessoas, ao ponto de, chegou um momento que eu quase enlouqueci. Tinha vezes que eu tinha que anotar, pastor Mica, as enfermidades para mim não esquecer. Porque eu tinha medo de não entregar o que Deus me mostrou, para não pagar o preço. Eu tinha esse medo. Mas lembra como é que eu estava naquela época? Jejum, oração, vigília, culto. Jejum, oração, vigília, culto. O Espírito estava. Hoje, eu não sou nem 1/10 daquilo que eu fazia. E eu quero retornar a ser. Venham todos aqui para frente. Se coloquem de pé. Venham aqui na frente. Os intercessores também, se puderem ficar aqui na frente. Pastores. Aleluias.
Fechem seus olhos. Não deixe nada te distrair agora nesse momento. Se você não está com nenhuma enfermidade ou nenhuma dor, feche seus olhos e ajude em fé, junto comigo, para que pessoas sejam curadas nessa noite. Pai querido Deus Santo, a Tua palavra foi pregada, Senhor. A Tua verdade foi dita, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem voar, Senhor, sobre essas almas. Vem tocar, Senhor, ó Santo Espírito de Deus. Juntas, medulas, corações, mentes, doenças da parte dermatológica, doenças da parte dos olhos, oftalmológica, doença dos ouvidos, doenças do sistema digestivo, gastrite, diarreia, disenteria, enjoo, doença dos pulmões, bronquites, asma, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, doenças do aparelho geniturinário, bexiga baixa, infecção de urina de repetição, hérnias, hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia de hiato, pressão alta, diabetes, problemas do fígado, gordura no fígado, doenças da pele que não tem cura para o homem, dores na coluna, problemas nos ossos, nas articulações, artrites, espondilites, problema nas regras, nas menstruações irregulares, miomas, doenças da mama, da próstata. Eu repreendo agora todo mal, toda doença, toda enfermidade, seja ela física ou espiritual, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora, pega tudo que é teu e sai em nome de Jesus Cristo, para nunca mais voltar. Eu ordeno, pega tudo que é teu, que tem carregado nessa família há tanto tempo, pega tudo que é teu e sai, pois essa família pertence a Cristo, nosso Senhor. Hoje vem a salvação a essa casa, hoje vem a cura a essa casa, hoje cessam as dores, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Eu ordeno, sai em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Aleluias! E que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor ao meu Senhor Jesus. Doença das cordas vocais, seja restaurado agora em nome de Jesus. Você que está com problema na voz, não está conseguindo cantar, Deus está te visitando agora, está curando as suas cordas vocais, mas será para a glória dEle, será para louvar a Ele, não para botar a música do mundo na sua boca. Somente entoará louvores ao Senhor, somente a Ele e mais nenhum outro. Oremanabasheye kamarai remanas, orekamane bashere banarevaras, oramai remanabashuendere kandarabai remanasuendas, orebai rarai rebakem barabasheye naralare manares.
Oh Santo Espírito, cura toda ansiedade, todo aperto no coração. Seja desfeito agora. Tira a mão, Satanás, em nome de Jesus. Preencha mentes e corações com o teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Aleluias.